Então, aqui começam nossos mimos, né? Nosso esteto rosa, nosso fig, nossa abraçadeira, né? Nós gostamos de coisas assim bonitas também, são aparelhos bons. Eles vêm em várias cores, no agrado, né, da pessoa que comprar. Então, tá mostrando que temos nosso direito também de sermos fashions, né, gente? Desculpa, fashions, com nossa aparelhagem. Vamos passar para um novo agravo, que é a insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Você só vai conseguir com a sigla ICC. No quadro não vai estar escrito insuficiência cardíaca congestiva. Esquece isso. Esquece, tá? É sempre em siglas. Então vamos lá. O coração, que é um músculo formado por duas metades, a direita e a esquerda. Nós sabemos que o coração tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nós temos isso, tá? Ele é dividido em duas metades e cada metade com duas partes, né? O que acontece? Quando uma pessoa, quando uma dessas cavidades falha, como bomba, que o nosso coração é uma bomba, não sendo capaz de enviar adiante todo o sangue que recebe, falamos que há insuficiência cardíaca. Ele é insuficiente. O coração tem insuficiência cardíaca, tá? Quando o coração começa a bombear sangue para os átrios e sobe para o ventrículo, quando começa a fazer esse processo, tá? Nas válvulas mitral, tricúspide, né? Ou bicúspide, nós recordamos isso lá em anatomia. Quando não é capaz de enviar adiante todo o sangue que recebe, quando ele não é capaz de bombear todo o sangue que recebe, nós falamos que há insuficiência cardíaca, congestionado, insufrado de sangue, porque não consegue bombear da forma correta. Ele está cansado, ele está exaurido de tentar bombear um sangue que ele não consegue fazer. Geralmente a ICC é consequentemente, né, um infarto do miocárdio, tá? Então, a consequência disso é um infarto agudo do miocárdio. Outra sigla, IAM, infarto agudo do miocárdio. Ou uma arritmia severa do coração, tá? O coração é arrítmico, ele fica arrítmico, tá? E você consegue auscultar isso perfeitamente. Os batimentos cardíacos são diferenciados, tá? A ICC pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos. Então, às vezes, gente, há anos para se observar que o paciente está com essa insuficiência cardíaca congestiva, tá? Ele pode aparecer de repente, tá? E levar o paciente até um infarto agudo do miocárdio, ou simplesmente desenvolver gradualmente, às vezes durante anos e anos e anos. Então, a gente não sabe quando irá ocorrer. Quais são as causas, tá? Aterosclerose, lembra que eu falei lá atrás? Aterosclerose, placa de ateroma na artéria, tá? Que faz aquela obstrução da artéria. A hipertensão arterial sistêmica, tá? Estenose aórtica. O que é estenose aórtica? A aorta fica bem assim, ó, espremidinha, tá? Ela fica com estenose fina, filiforme, bem fininha. Tipo que você vai estar diminuindo o lumen dela, tá? Enfisema pulmonar, que nós já vimos na parte, né, de pneumopatias. Hipertiroidismo, nós vimos também, anemia severa, sim, doenças cardíacas congestivas, também insuficiência valvular, tá? As válvulas não conseguem ter aberturas perfeitas, não conseguem trabalhar perfeitamente. A insuficiência dessas válvulas, tá? Ocorre a insuficiência cardíaca congestiva, tá? A válvula mitral, a válvula bicúspide, o tricúspide, né? Que nós conseguimos entender que a válvula tricúspide ou mitral e bicúspide, né? São as válvulas lado direito e lado esquerdo. Vai lá em anatomia para conseguir ver o funcionamento das válvulas. E essa insuficiência se dá quando há insuficiência valvular.
insuficiência cardíaca congestiva variam conforme a natureza do estresse ao qual o coração é submetido, tá? Varia conforme o tanto de sangue que está sendo injetado ali naquele coração, como está sendo feito isso, tá? Bem como de qual dos ventrículos está sendo envolvido. Então, se vai ser ventrículo esquerdo ou direito, sabendo que o ventrículo 1 ele vai lançar o sangue para todo o corpo e o outro vai lançar para onde? Lá nas aulas de anatomia. Vamos lá, gente. Vamos correr atrás de estudo, já que a gente está lá na quarentena mesmo, né? Vamos voltar a recordar toda a anatomia para a gente conseguir entender, tá? Perfeitamente isso aqui. Mas conforme, tá? Os ventrículos está sendo envolvido, é a manifestação da insuficiência cardíaca congestiva, tá? O ventrículo esquerdo costuma falhar antes do direito, mas às vezes os dois estão insuficientes simultaneamente. Aí que vira um pandemônio, né? Os dois ventrículos ao mesmo tempo bagunçando o coreto do coração, né? Então não há coração que aguente, né? O coração ele não aguenta. Nosso coração dá PT, né? Então vamos cuidar desse bichinho nosso, gente. Aqui são as manifestações clínicas da ICC, tá? Sinais e sintomas das insuficiências cardíacas esquerda e direita. Então, ó, vamos lá, ciências. Tentar aqui ver se meu coração aguenta esse celular. Então, ó, insuficiência cardíaca esquerda. Quando é na parte esquerda? Fadiga, dispneia noturna, né? Ortopneia, você vai gostar de ficar sentadinho lá na dele, tá? Não vai conseguir deitar. Hipoxia, estertores crepitantes, que eu falei com vocês vão ouvir ruídos como se fosse um esfregar de cabelo, tá? Crepitantes. Cianose, o paciente vai ficar lá com lábios arroxeados, ponta das orelhas, ponta do nariz, ponta dos dedos, tá bom? Então a gente vai observar a cianose. A terceira, bulha cardíaca. Então isso aqui, gente, é uma coisa mais para ausculta, tá? De enfermeiros, tá? Vocês vão pegar mais essas bulhas cardíacas aqui, vocês vão a gente vai ter que estudar isso um pouco mais a fundo, mas é mais coisa para enfermeiro na ausculta, tá? Tosse com escarro, que o paciente tá escarrando sangue, né? Elevação da pressão em cunha capilar pulmonar. Isso aqui na insuficiência cardíaca esquerda. Insuficiência cardíaca direita, fraqueza, ascite, né? O abdômen ele fica distendido com líquido, tá bom? Ganho de peso, náusea, vômito, arritmias, elevação da pressão central e distensão das veias. Das veias jugulares, tá? Das veias jugulares. Você vê uma distensão das veias jugulares. Fica bem distendida mesmo. A gente sabe que a ascite, né? Já falei com vocês que é acúmulo de líquido no abdômen, elevação da pressão venosa central. Então, isso tudo aqui você vai ver a diferença da elevação da insuficiência cardíaca direita e da esquerda. Mas, na realidade, isso é um misto quando a gente olha o paciente, lá na nossa hora de lidar com ele pessoalmente, nós vamos olhar ele como um todo, tá? Isso vai se misturar na nossa mente. Nós não vamos querer saber se é esquerda, se é direita, né? Isso não é da nossa alçada, isso o médico vai ter que ver durante exames, bem severos, tá bom? Então isso aqui é só para que você entenda o lado esquerdo e o lado direito, mas isso não necessariamente você vai ter que observar isso não, tá? É um todo. Quando você vê o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, isso vai ser um todo, tá? Ele vai estar com a pressão elevada, ele vai estar com espumação rósea na boca, tá? Ele vai estar com vômito ou diarreia, com vômito ou náuseas, com arritmias, você vai ver fadiga, você vai ver como um todo. Ele não vai querer deitar, ele vai querer ficar sentado o tempo todo, tá? Ele vai ter cianose, uma fraqueza. Então, assim, se junta tudo, porque o que a gente vai ver é o conjunto dessas manifestações, tá? Não, essa é a esquerda, essa é a direita, não existe isso, tá, gente? Isso aí é exames, isso aqui é a título de exames,
tá? Não a título da sua visualização quanto técnico de enfermagem e nem quanto enfermeiro, tá? O que diz isso aqui pra gente é o que diz os exames, tá bom? Aqui você vai ver edema nos pés, que é os membros inferiores, a ascite aqui, ó, tá vendo? Abdominal estendida, que é a ascite, que é o que? O acúmulo de água no abdômen, né? Aí, membros, aqui você vai ver o pulso rápido do paciente, enfim, tá? Tá mostrando aqui a dispneia, que é uma rósea, tá? Então são sinais e são sintomas. Sinais vocês vão observar, o paciente tossiu, toalhinha na boca, viu ali, espumoso, róseo, tá criando um abdômen distendido, você vê que não é um bexigoma, né? O bexigoma é o quê? É o acúmulo de urina na bexiga a ponto do paciente não conseguir fazer o xixi dele, né? Não conseguir expelir essa urina, e você vai ver que ali na parte aqui da bexiga vai ficar bem estendido. Não é, pelo amor de Deus. Todo mundo vê que isso aqui, se não for gravidez, é uma ascite, né? Então, nós temos esse feeling como técnico de enfermagem de observação. E o paciente está lá, não fez nada, só penteou o cabelo e está lá. E você está pensando que ele está o quê? Né? Ele está com algum problema que nós observamos entre sinais e sintomas, juntando todos e vendo que lá no quadro ele está com insuficiência cardíaca congestiva, é acionar o médico. Não, tá? Na hora. Olha só o edema, gente, de uma ICC. Ali tá fazendo cacifo, lembra? Mais uma vez eu falo. Apertou com o dedinho, sente que é o quê? É um cacifo positivo, significa que o paciente está com edema. Diagnóstico da ICC. Ausculta cardíaca, que são os sopros, né? Ausculta pulmonar, que são os sibilos. Edema em membros inferiores. Pode ainda utilizar exames complementares como raio-x e tomografia de tórax, que visualiza o aumento do coração. Gente, é cardiomegalia? Sim, tá? Ocorre uma cardiomegalia de quando em vez, tá? O aumento do coração você consegue ver pelo raio-x de tórax, tá? Ou ATC. Ecocardiografia, que mostra o coração em funcionamento, podendo ser visualizada a insuficiência cardíaca mais detalhadamente, entre outros. Então você imagina, se eu tenho que fazer uma ecocardiografia para ver o coração trabalhar, o seu funcionamento e visualizar a insuficiência cardíaca, como é que eu vou dividir no olhômetro esquerdo e direito, entendeu? Aquele quadro ali é a título de a prova, tá? Mas você não vai visualizar isso separadamente. Mais uma vez eu falo, tá? Aqui é o raio-x, o coração normal, a cardiomegalia ali, gente. Olha só o coração dilatado. Ele toma toda a parte ali do lado direito, tá vendo? Observem aí no slide de vocês. Isso aqui é uma TC de tórax que o médico que vai, tá? Em pontos aqui, ó. Bem branquinhos aqui, mas assim, isso não é um estudo que nós temos que fazer, tá? É um estudo mais para médicos e enfermeiros que estão ali locados em locais que ele tenha lá após, para que ele possa fazer leituras, tá? Esse aqui é um eletrocardiograma, tá? O ciclo cardíaco. As válvulas, né? Aqui nós temos o desenho perfeito, que nós conseguimos ver válvulas cardíacas, esquerda, direita. Vocês já cansaram de ver isso em anatomia, né? Com o nosso professor maravilhoso, Thiago. Com certeza vocês devem ter estudado isso com ele. Espero que sim. E aqui é um ecocardiograma normal e um ecocardiograma arrítmico. Você vê que todos todo o eletro do paciente está todo fora do padrão, tá? Isso aqui é estudado com todo carinho, tá? E isso aqui não é uma coisa a se passar assim para vocês agora, nesse momento, tá bom? Nós vamos ver se eu consigo só dar uma explicação desse eletro para vocês num pequeno vídeo que eu vou fazer, tá bom? Aqui é o ecocardiograma, você vê a insuficiência cardíaca em si, o médico consegue visualizar perfeitamente. No tratamento, gente, há necessidade de tratar, se possível, a doença subjacente que desencadeou a insuficiência cardíaca congestiva. Que levou a essa insuficiência cardíaca congestiva, tá? Isso a gente tem que tratar. Há necessidade. É aconselhável emagrecer?
pelo amor, né? Porque senão vai piorar ainda mais esse tratamento, tá? Restringir o paciente na ingestão de sal, uso de diuréticos, antiarrítmicos e digitálicos. Então, nós temos que usar assim, diuréticos para acabar com aquele edema do paciente, para que ele não faça mais cacifo, né? Quando a gente for fazer o teste. Antiarrítmicos, né? Nós temos que manter o ritmo do coração normal, os digitálicos. Então, com essas medidas, com essas medicações, com esses cuidados de enfermagem, com tudo isso em conjunto, consegue-se prolongar por anos a vida de um paciente acometido de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Com essas medidas rigorosamente feitas. Poderá haver necessidade de transplante cardíaco como última solução. Quando não há jeito, a gente coloca o paciente, né, numa fila de transplante. E essas filas vocês sabem como é aqui no Brasil. Então, é necessário que vocês façam a prevenção, a profilaxia, o tratamento, né, num lugar, num quadro legal e estável, para que ele não venha a precisar desse transplante de coração, tá? Mais uma parada aqui, porque o vídeo está ficando bem grande e a gente dá uma paradinha, tá, gente? Espera aí um bocadinho que eu vou voltar para ver isso com vocês.